Boa noite de novo. Amados, já gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 11 em diante, será o texto que vamos estudar essa noite. Mas antes, deixa eu contar uma história. Imagina que um homem, ele está perdido numa ilha por algum motivo. Não sei qual foi, mas ele caiu nessa ilha e ficou durante algum tempo lá, sozinho, sem nada, sem ninguém. A única coisa que ele tinha era uma Bíblia. Então, o que ele foi fazer foi ler. Então, ele começou a ler aquela Bíblia. Ele realmente não tinha nada para fazer, então, bom, vou ler o que eu achei aqui. Mas olha só que curioso, ele nunca viu uma igreja. Ele não sabe o que é uma igreja, ele nunca viu ou ouviu falar ou tem visto sobre igreja. Quando, de repente, ele chega no Novo Testamento e um tal de Jesus, o personagem principal daquele livro, apresenta uma igreja, ele inaugura essa tal de igreja. Quando a gente olha Atos, essa igreja ela se espalha por toda parte, as cartas elas se espalham até as igrejas e em todas as outras. Então esse homem que estava perdido, que estava isolado numa ilha, ele fica todo empolgado. Ele fica ansioso, ele diz, olha, eu não vejo a hora de voltar para a civilização para poder conhecer, para poder ver essa tal de igreja que eu vi aqui, que eu li aqui neste livro. Passa um tempo, finalmente ele é resgatado. E olha só que coincidência, a cidade de onde ele vem era aqui, Maceió. Coincidência, né? Então ele começa a procurar essa tal de igreja. Quando de repente ele encontra uma pessoa. A pessoa estava aparentemente arrumada e pronta para ir para algum lugar. Talvez uma igreja, não sei. Então ele chegou lá e perguntou, olha, você sabe de uma tal de igreja? Você está indo para alguma tal de igreja? Você pode me mostrar? Você pode me levar? E de novo, a vida é cheia de coincidências e, por incrível que pareça, esse irmão era o irmão Jailton. Ele estava vindo aqui até a igreja. E como o irmão Jailton ele é bem curto e direto com suas palavras, ele disse, bora, eu te levo. Então ele veio e trouxe este homem que estava perdido, que não sabia o que era uma igreja. Então ele traz esse homem até aqui, até um culto. Agora veja bem, você acha que esse homem ele ficaria desapontado ou ele ficaria totalmente alegre, feliz, porque o que ele leu é o que ele está vendo aqui? Infelizmente, a realidade ela tende a ser a mais decepcionante. Isso não acontece só aqui na nossa igreja, é algo comum nas igrejas do Brasil e do mundo. Então, antes de entrarmos no texto de hoje, volta um pouquinho comigo no capítulo 1. A gente vai ler 2 versos. Verso 9, a gente vai ver o propósito que Paulo deixa claro aqui para nós. Eu estou lendo na versão NVI. Efésios 1, verso 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação, na plenitude dos tempos. Amados, o propósito de Deus para a sua igreja é de unificar todas as coisas no céu e na terra. Sobre quem? Sobre Cristo. Este é o propósito de Deus. Cristo que, por sinal, é o Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família com seres restaurados, com pessoas restauradas, unidos todos em Jesus. Então, no capítulo 2, Paulo ele volta, ele retrocede e ele traz algumas ideias chaves que a gente vê aqui no capítulo 1, especialmente sobre a graça de Deus e essa nova família multiétnica de Jesus, que é o que vamos abordar essa noite. Então ele começa a recontar
essa história de como os cristãos não judeus conheceram a Jesus, de como nós conhecemos a Jesus. Voltemos para o capítulo 2. Nos 10 primeiros versículos, irmãos, de Efésios, Paulo ele tratou da salvação. Paulo falou da salvação dos pecadores em geral. Agora, a obra ela está mais específica. Cristo em favor de nós, em favor dos pecadores. Então, a maioria dos convertidos da igreja de Éfeso, eles eram não crentes, eles eram não judeus, ou seja, eles eram gentios. Olha comigo o verso 11 e 12. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amados, a situação que a gente tem aqui, ela é anterior, ela é antes dos pecadores, é anterior aos gentios. Então, vale destacar que os judeus eles tinham um desprezo enorme por aquele que não era judeu, que aquele não era o seu povo. Eles tinham um desprezo enorme. Mas por quê? Porque ele tinha esse desprezo. Durante séculos e décadas e talvez eras, a circuncisão, que aqui no texto seria o povo de Israel, havia desprezado essa incircuncisão, que seria os gentios, que seria os não judeus, que seria a gente, de modo geral. E uma atitude que jamais foi feita ou fazia parte da vontade de Deus, ou da intenção de Deus para o seu povo. Mas os judeus eles não pensavam assim. Eles desprezavam aqueles que não eram do seu povo. Então, o fato do judeu ele receber um sinal físico feito por mãos de homem não comprova que ele era realmente salvo, que ele realmente crente em Jesus. Isso era só um sinal, era só uma marca da aliança que Deus fez com Abraão. E os que creram em Cristo, nós recebemos uma marca, uma circuncisão espiritual, algo interno. Porque olha, os judeus ele têm a ideia de que eu preciso fazer isso para mostrar que eu sou um filho de Deus. Só que quando a gente olha o Novo Testamento, quando Cristo aponta o Evangelho para nós, ele diz, olha, não é o que você vai fazer, não é o que você vai demonstrar, é algo que está dentro do seu coração. É por isso que quando muitos às vezes se convertem, não diria verdadeiramente, mas digamos que tem algum evento, aí é um evento muito emocionante, e muita gente começa a se converter, dizendo que aceitou a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, mas aquilo é algo que você quer mostrar para as pessoas. Aquilo que você está dizendo que realmente aceitou a Cristo é algo que você quer mostrar para o mundo, quando na verdade a gente entende que a verdadeira conversão ela acontece em silêncio no nosso coração. Então, desde o momento em que Deus chamou Abraão, Deus ele fez uma distinção, realmente ele fez, entre judeus e gentios. Mas o seu propósito não era desmerecer o gentio, não era exaltar os judeus, não. Deus escolheu Israel, Deus escolheu os judeus para que eles pudessem ser luz para as outras nações. Israel foi escolhida para dar um bom testemunho a todos aqueles que são pecadores. Então, Deus realmente separou ele, escolheu ele para usá-lo como um canal de revelação e bondade a todas as nações. Porém, felizmente Israel ele preservou essa diferença em termos nacionais, em termos ritualísticos, mas não em termos morais e éticos. Engraçado que Israel, que foi chamado para ser luz para o mundo, ele acabou se tornando pior do que o mundo.
aquilo que era para ser como um guia, um canal para as pessoas chegarem a Cristo, quando as pessoas olhavam para Israel e diziam: eu não quero ser assim. Eu acho que o Deus dele também não quer que eles sejam assim. Eu diria que a palavra mais apropriada para nós, de modo geral, para os não-judeus, seria sem. A palavra mais apropriada para descrever a nossa situação seria sem. Nós estávamos, ou dependendo, sem Cristo, nós estávamos sem cidadania, sem companheirismo, sem esperança e sem Deus. Olha, os gentios, eles estavam sem Cristo. Você estava sem Cristo, ou talvez você ainda esteja sem Cristo agora, sem nenhuma relação com o nosso Salvador. Enquanto de um lado os judeus eles estavam aguardando a vinda do Messias, aguardando a vinda do Salvador, o outro lado, os gentios, eles não tinham o que aguardar, eles não tinham o que esperar. Muitos nem sabiam ou já ouviam ou já têm ouvido falar de Jesus. A nossa situação antes era sem cidadania. Como assim? Olha, você foi alienado à cidadania de Israel. Deus ele chamou o povo de Israel, constituiu uma nação santa, o qual ele deu as suas leis, o qual ele deu todas as suas bênçãos. Só que um gentio, ele podia passar a fazer parte de Israel. Não nascia nessa nação tão especial, mas Israel ele era a nação de Deus em um sentido de que se não aplicava a nenhum gentio. Mas o gentio podia sim fazer parte como filhos de Deus. Outra coisa que eles estavam era sem companheirismo. Você era estranho, digamos assim, às alianças da promessa de Deus. Eles não tinham uma aliança com Deus, vocês não tinham uma aliança com Deus. Os judeus sim, eles tinham uma aliança. Lembra lá de Abraão? Mas a gente não tinha uma aliança. E se a gente não tem, o que é que a gente vai fazer? O que é que acontece com nós? Os gentios, nós, você faz parte da aliança de Deus com Abraão. Você faz parte. Mas Deus ele não fez uma aliança com alguma nação de não-judeus. Mas você faz parte. Porque olha, os gentios eles eram como um estrangeiro ou forasteiro. E o fato de que o povo de Israel não permitia jamais que eles esquecessem disso. Interessante que muitos fariseus, eles tinham o costume de dizer, ou diariamente, tipo, ó Deus, obrigado por eu não ser um gentio. Dou graças, pois sou judeu e não sou gentio. Existia esse preconceito no sentido mais pejorativo. Eles não gostavam dos que não eram da sua nação. Outra situação que nós estávamos era sem esperança. Nós estávamos sem esperança. Você estava sem esperança. As filosofias, elas eram vazias, as tradições estavam sumindo, as religiões se mostravam cada vez mais incapazes de te salvar, de te dar uma bênção verdadeira. O ser humano, ele estava vendo o conflito de encarar a morte, porque eles não tinham esperança. Se eles não têm esperança, se morreu, o que é que vai ser de mim? Não tenho mais esperança. Então essa era a nossa situação. Nós não tínhamos esperança. E finalmente, sem Deus. Você pode ter vários deuses. Aí você fica, peraí, como assim eu tenho vários deuses? Não, eu acredito no Deus das Escrituras, o único Deus verdadeiro. Talvez, mas talvez ele não seja o seu Deus principal. Talvez o seu Deus possa ser o dinheiro, talvez o seu Deus possa ser a sua família, talvez o seu Deus possa ser o seu emprego. Você valoriza essas coisas, você dá valor a essas coisas do mundo, você tem isso como seu Deus. Então, olha, nós estávamos sem Deus. Eu estava sem Deus. Essa era a nossa situação. Você estava sem Deus. E não é diferente dos gentios daquela época. Eles também estavam sem Deus.
Alguém disse uma vez naquela época que era mais fácil você encontrar um deus em Atena do que dois deuses, digo, em Atena para cada uma pessoa. Então você já vê a quantidade de deuses que tinha em Atena. Mas nenhum desses era capaz de te dar uma esperança verdadeira. Nenhum desses era capaz de te dar uma bênção verdadeira. Nenhum desses era capaz de te dar vida eterna ao lado do nosso Deus. Então, talvez o pessoal de Atena podia ser moralmente conhecido, né? Podia ter suas morais, fazer coisas corretas, mas eles não conheciam ao verdadeiro Deus. Então olha só, Deus ele chamou o povo de Israel, começando com Abraão, para que por seu intermédio, para que por meio dele se revelasse como o único Deus verdadeiro. Deu sua palavra a um povo escolhido e por meio dele enviou o nosso Salvador. E de novo Israel ele deveria ser luz para o mundo, mas infelizmente Israel ele se tornou igual ou talvez até pior do que o mundo. Ele veio para influenciar, mas ficou igual ou pior ao que era para ser influenciado. Agora olha a obra de Deus em favor de vocês. Que olha, nós fomos reconciliados. Olha comigo rapidinho o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha, essa aqui é uma linguagem do Antigo Testamento. Você foi aproximado pelo sangue de Cristo. Essa é uma realidade muito importante e é uma realidade individual de cada um de vocês. E o verso 14 continua dizendo, olha, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Olha, não há mais nada para nos separar. Não há mais nada para te separar de Cristo. E, a propósito, o templo judaico, ele era um lugar de separação. Havia um pátio onde ficavam os não-judeus e um pátio onde ficavam as mulheres. Depois havia um pátio para os sacerdotes, depois havia um pátio interno onde eram feitos sacrifícios e depois havia um lugar santo, o santo dos santos. Esse é um dos motivos para a gente não cantar aquela música, os santos dos santos, na fumaça, me esconde ou algo assim. Nós não cantamos porque nós não fazemos mais parte dessa realidade. É diferente. Cristo ele veio e destruiu esse muro. O que antes estava separado, ele agora está unindo, ele agora está juntando. Olha só, o longe de repente ficou próximo. O longe de repente está junto. E a igreja, irmãos, ela é uma. Essa é a nossa identidade. Essa é a sua identidade. Esqueça as identidades que o mundo vai dizer, ideológicas, étnicas. Esqueça essas coisas. A sua identidade é ser um com o seu irmão. Cristo, ele fez isso. E se a gente olha o capítulo 14, algo que nunca devemos esquecer é de que Cristo é a sua paz. Talvez você diga, como isso é possível? Como que alguém é paz? E o que quer dizer com Cristo ser a paz? Como é que uma pessoa pode ser a paz? Cristo ele é a paz porque ele é aquele que providenciou o sacrifício pelo pecado. Ele que nos providenciou o sacrifício por nós. Ele trouxe o pecado para si mesmo. E ele providenciou isso para os judeus, ele providenciou isso para os não judeus. Ele providenciou tudo isso para mim e tudo isso para você. Vamos focar um pouco mais no que esse texto está dizendo? Estamos unidos em Cristo.
Mas o que isso significa? O que significa estar unido em Cristo? Olha, significa que Ele é a nossa paz e de que ambos fez um e que Ele destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo, a lei, no seu corpo a lei, os mandamentos e essas ordenanças expressas. Agora, olha o que o verso 15 a 17 diz a respeito disso. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto. Amados, o desejo de Deus é que a igreja seja como um corpo. Esse é o desejo de Deus. Os dois corpos como um, judeus e gentio, ou os judeus e os não-judeus, ou os judeus e nós, um corpo para Cristo. E olha, ele fez isso abolindo a lei, ele fez isso para que você pudesse ser um novo homem. Ele que fez isso. Um novo homem, uma nova criatura. E olha, sendo nova criatura, agora você pode se reconciliar com Deus. Agora você pode estar mais próximo dele. E olha só, estando reconciliado, agora você pode ser unido. Unido em Cristo, como um só corpo. Olha, nessa afirmação, Paulo, ele destaca o quão diferente, nós somos. Paulo destaca o quão diferente nós somos. Porque, olha, a igreja, ela não é um ajuntamento de iguais. A igreja, ela é dos diferentes. Ninguém é igual a ninguém aqui. E isso é igreja. Eu já falei isso aqui uma vez, mas existe uma diferença entre unidade e uniformidade. Uniformidade é, a partir do domingo que vem, eu ordenar que todo mundo venha com o mesmo estilo de roupa. Todo mundo vem assim que nem eu tô, social, roupa preta, as mulheres venham com vestido abaixo do joelho. Então todo mundo vai ser crente se usar esse tipo de roupa. Talvez eu seja mais crente porque eu estou usando roupa social. Mas não, a palavra de Deus ela vai dizer que nós devemos ser unidos. Unidos é você ser diferente, não é você andar como um padrão, para que as pessoas no mundo possam ver, olha, aquele ali, pela roupa, pelo estilo que ele está andando, eu acho que ele é um crente. Não, a igreja não deve ser esse grupo totalmente padronizado, de estilo de roupa. Não, ela deve ser unida. Somos diferentes e devemos estar unidos como um só homem. Mas aí você me pergunta, como é que um corpo todo diferente consegue andar de uma forma junta para alcançar um propósito? Olha, isso só é possível porque o corpo escuta o cabeça. Nós só vamos conseguir estar unidos se todos nós escutarmos o cabeça. Ou seja, a igreja unida é aquela igreja que escuta a Cristo. A igreja unida é aquela que busca a Cristo. Ela ouve a Jesus, o cabeça desse corpo. Mas de novo, olha, Israel ele falhou em cumprir essa missão, esse propósito que ele tinha. E não haveria mais identificadores externos
Seriam aqueles que estão em Cristo, sejam aqueles que são judeus, ou sejam aqueles que são gentios. Não haveria mais. E olha, assim, a abolição de todas as distinções externas, e os dois são um novo homem. Então Cristo ele é a nossa paz, ele passa a mandar a gente ser unido. De novo, unido como um só corpo. E o versículo 16, ele diz que ele reconciliou ambos em um só corpo com o Deus por meio da cruz. E então, olha só, destruiu a inimizade. Amados, essa é a barreira que talvez na história do homem seja mais triste, ou seja, a mais severa. E ela só pode ter sido eliminada através do sacrifício de Cristo. Através de Deus ter dado o seu Filho, através do sangue de Cristo derramado na cruz. E foi porque Ele queria que você andasse unido com seus irmãos. E foi porque a nova humanidade ela é habitada por Deus. Olha de novo, verso 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O objetivo aqui do texto é a palavra por Ele, isto é, por Cristo. Temos nosso acesso em um só Espírito do Pai, em um só Salvador, um só Espírito, um só Deus. Então, através de Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai. Amado, se você lembra o que a gente viu aqui no verso 14, diz que, olha, que Cristo, ele é a nossa paz. E agora no verso 17 está dizendo que Cristo está pregando essa paz para os gentios, que Cristo está mostrando essa paz para os judeus. Mas de novo, por que Cristo está fazendo isso? O que o texto está falando? Bom, o texto ele vai falar de uma família. E uma família para o Pai. Uma família para Deus. Porque olha, de repente vocês estavam sem Deus. Agora vocês têm Ele. Vocês não tinham um reino. Agora vocês têm um reino. Vocês não tinham uma família. Agora você tem uma família. Será que você está unido a um grupo de pessoas? Será que você está unido à igreja? Será, irmãos? Será que você realmente tem isso em seu coração? Que olha, eu sinto meu irmão em Cristo como meu irmão, como se fosse meu irmão de sangue. Será que você está unido com seus irmãos? Ou será que você não fala com alguma pessoa, talvez de Cristo, né? Que Cristo morreu por nós e que através disso nós podemos ter vida eterna? Será que você é assim? Será que você é unido com seu irmão? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão e responder, mas reflita em seu coração. Você está realmente unido com o seu irmão em Cristo? Tem gente que não se relaciona com o outro, que não estaria junto ali em um certo ambiente, com uma pessoa ou em um certo ministério. Mas olha, eu faço parte do Ministério OANSE, mas vamos dizer que o irmão Wilson também faz parte e por algum motivo eu tenho um problema com o irmão Wilson.
Eu não gosto do irmão Wilson, não gosto do jeito dele, eu não quero saber do irmão Wilson. Só que eu tô todo empolgado para servir no OANSE, para servir. E eu chego lá, chego pro pastor, eu quero servir no OANSE. Ele, legal, venha sábado. E eu venho. Só que o pastor não falou quem são os membros, quem são os líderes, eu também não perguntei quem são. Só fui. Chego lá, eu vejo o irmão Wilson. Eu falei, vixi, o irmão Wilson está aqui. Ah, não quero não. Vou-me embora. Não gosto do irmão Wilson. Não suporto ficar no mesmo ambiente que ele. Será que você é assim, irmão? Será que você realmente não quer servir a Deus só porque você tem alguma indiferença com seu irmão? Talvez você não goste do corte de cabelo de alguém. Não gostei do seu corte de cabelo, não quero ter comunhão com você. Não gostei você tá usando muito preto, não gostei. Você tem um carro melhor que eu não quero ter comunhão porque eu vou me sentir inferior. Talvez esses exemplos possam ser bem idiotas, ou bem estúpidos, ou bem tolos, mas isso acontece, infelizmente. Por motivo, eu gosto de dizer, o mais besta possível, que você olha e fica, como isso é possível? Como esse é um motivo para você, não que exista algum motivo para você não servir, mas como esse motivo específico você está usando como argumento para não servir a Deus. E olha, a realidade daquele que é crente, se eu que sou crente, o irmão Wilson que é crente, e eu tenho um problema com ele, entenda, vamos estar eternamente no céu, em comunhão. Imagina só, Cristo ele chega hoje e ele diz, olha, bora todo mundo pro céu. Aí você fica feliz, legal, bora pro céu. Só que aí você vê Cristo chamando as pessoas, aí ele me chama e eu vejo que ele chamou o Clécio. Eu falei, oxe, o Clécio? Não vou não. Eu não quero ficar no mesmo ambiente que o Clécio não, olha a cara dele. Tô brincando, Clécio. Eu não quero fazer parte, eu não quero estar no mesmo local que o Clécio, eu não quero estar no mesmo local que o irmão Wilson, eu não gosto, não tenho nada contra ele. Mas não quero, eu me sinto incomodado. Você faria isso? Você trocaria o céu só porque você não gosta do seu irmão? Só porque você não vai com a cara dele? Quando você está servindo no ministério e você não vem por causa do seu irmão, você basicamente está dizendo isso. Você está dizendo para a igreja, você está dizendo para Deus que, olha, se Cristo voltar e fulano for, eu vou ficar aqui. Aqui deve ser melhor mesmo. Aqui eu tenho Netflix, aqui eu tenho TV, eu posso assistir meu futebol, eu creio que lá não vai ter isso não. Talvez de novo possa aparecer uma decisão até simples de se resolver. Não, obviamente que eu prefiro ficar com Deus, obviamente eu prefiro estar eternamente com Deus. Mas quando você não está unido com seu irmão, por algum motivo, você de novo está dizendo, Cristo vai voltar hoje? Legal, vou ficar aqui. Só manda ele diminuir o barulho das trombetas, porque vai atrapalhar minha série aqui, vai atrapalhar minha novela. Então é isso que você está dizendo para a igreja, é isso que você está dizendo para Deus, é isso que você está dizendo para o mundo. Porque olha, antes você não tinha uma família. Não estou falando família realmente pai, mãe, tios. Não, antes você não tinha uma família unida em Cristo. Antes você não tinha uma família que estava ligado ao corpo de Cristo. Antes você não tinha uma família que estava debaixo da graça de Deus. Só que agora vocês têm uma família. Aquele que aceita o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que confessa, aquele que crê no nosso Senhor Jesus e será salvo, ele tem uma família unida, que é a igreja. Vocês não estavam na casa de Deus, e agora vocês estão, você pertence à família de Deus. E olha, essa casa, ela foi baseada, ela foi constituída na doutrina dos apóstolos, nos ensinos que os apóstolos fizeram lá no começo da igreja. A base foi aquela, e é o que segue, pelo menos, não em algumas igrejas, né? Infelizmente não em todas, mas é o que segue
essa doutrina do que Deus mandou a gente fazer, do que Deus falou para nós. E essa casa ela foi construída também como a partir de uma pedra angular. Que essa pedra angular ela não é nada mais, nada menos do que o nosso próprio Senhor Jesus. A morada de Deus ela é a igreja. A morada de Deus, não estou falando de igreja prédio, eu estou falando de igreja corpo, igreja vocês. Essa é a morada de Deus, essa é a morada do nosso Deus. E essa morada, ela é, de novo, baseada nas doutrinas dos apóstolos, ela é baseada na pedra angular que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez pedra angular você não entenda muito bem o que quer dizer, que não é muito usado hoje em dia, mas naquela época, se você queria construir uma casa, o que ia definir se a casa ia ficar torta ou reta era a pedra angular. Porque era a partir daquela pedra que você ia dar o direcionamento. Porque era a partir daquela pedra que você ia construir a sua parede. Se aquela pedra estivesse um pouco torta, a parede toda ia estar torta. A casa toda ia estar torta. Mas não, Cristo, ele é a pedra angular. Imagine, a melhor posição, a melhor pedra que tinha para usar é Cristo. E a partir dali, vamos estar construindo esse templo, vamos estar construindo essa casa de Deus. Olha, uma família para o Pai é que a igreja ela não é um prédio, a igreja ela não é um local que você vai, ela é uma família que você pertence. Igreja não é um lugar para você frequentar, igreja não é um lugar para você vir aqui dia de quarta, sábado, domingo. Igreja não é isso. Igreja é uma família que você pertence. Então Paulo ele usa essa ilustração da família de Deus, de que você faz parte de uma família. E se você faz parte, demonstre para o mundo que você faz parte. Não é demonstrar para você provar que é melhor, eu sou melhor que vocês que não são crentes, olha só como eu faço parte de uma família, mas não. Demonstre para que você esteja mais próximo de Deus, para que você esteja unido com a sua igreja. E estando unido com a igreja, para que a vontade de Deus seja prevalecida entre nós. Então a ilustração que Paulo usa aqui é que a igreja ela é a família do Pai. Você é chamado para participar dessa família. Então basta viver. Viva em unidade. É isso que eu diria que talvez o propósito de Efésios praticamente todo, o propósito do ministério de Jesus, o propósito ou o motivo de Cristo ter morrido na cruz. Porque o motivo de Cristo ter morrido na cruz foi para que ele mantesse essa união. Ou para que ele quebrasse o que dividia e unisse em um só corpo. Jesus veio, ele anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele nós podemos ter acesso ao Pai como um só Espírito. Só gostaria de enfatizar essa frase que eu, quando estava estudando, veio assim, eu achei muito interessante. Olha só, a igreja ela não é um prédio, igreja ela não é um lugar que você possa ir, mas uma família da qual você pertence. Mais uma vez, igreja não é um prédio ou algum lugar que você possa ir, mas uma família do qual você pertence. Vamos comigo, irmão. Todo mundo junto, ó. Igreja não é um prédio ou algum lugar que você possa ir, mas uma família no qual você pertence. Agora só vocês. Pode ir.
Essa frase ela é bem autodidática, né? O que é igreja? É esse prédio? Não. É nós. É uma família. Deus deu uma família e essa família é a igreja. Então, eu vou a essa igreja, então eu vou pertencer a essa igreja. Mas por que família? Porque Deus quis essa família. Mas olha, agora como seguidores de Cristo, como servos de Deus, você é chamado para pertencer com Jesus. Você é chamado porque, olha, possui uma herança e agora você tem muitos irmãos. Entenda, você antes de tudo isso, a sua situação era totalmente solitária, era totalmente sozinha. Porque você não tinha a Cristo, porque você não tinha a Deus, porque você não tinha a igreja. Talvez seja a realidade de alguns, talvez vocês ainda não tenham a Cristo em seu coração, talvez você ainda não tenha a comunhão com Deus, talvez você ainda não tenha uma família. De novo, não estou falando de família literal, pai, mãe, tio, mas uma família que está ligada a Deus. Talvez você essa noite ainda não tenha. Mas saiba que para ter essa família, basta você crer em Jesus. Atos, não lembro a referência, mas Atos vai dizer que creia no Senhor Jesus e será salvo. Finalzinho do verso. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. E depois disso, a partir disso, você vai ter Cristo, você vai ter uma comunidade, você vai ter uma esperança, porque antes você não tinha, você vai ter Deus, você vai ter uma família. Uma família que deve estar unida como um só corpo, como um só homem. Esteja unido, irmãos. Porque, olha, essa é a vontade de Deus. Deus quer que você seja unido, que vocês, como uma família, vivam em unidade. Se você escolhe não ser unido, você não vai fazer a vontade de Deus. E com isso a igreja ela não vai ser uma família. A igreja vai estar desunida e a igreja desunida significa que você está fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Será que você está fazendo isso? Será que você está realmente fazendo isso? Qual é a sua vontade, irmão? Você está fazendo ela? Ou você está fazendo a vontade de Deus? Sabe o que você diz para o mundo, para os irmãos, para Deus quando você não faz a vontade dele? Quando você não anda unido com a sua igreja como família e você escolhe fazer a sua vontade? Você está dizendo, olha, eu não estou nem aí para fazer parte dessa tal família aí de Deus. Não ligo. Não dou a mínima para esse negócio aí que você está falando tanto de família. Ser unido para quê? Talvez você diga, homem, que Cristo derrubou o muro, tô nem aí que ele fez isso. Você está achando ruim, vai construir, está falando tanto que ele derrubou um negócio. Está achando ruim, vai construir lá de novo. Eu, em paz, olha, paz eu vou ter se você parar de ficar falando esse negócio comigo. Então deixa quieto. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez você esteja dizendo para a igreja, talvez você esteja dizendo para os visitantes, eu não preciso disso, eu sou melhor. Talvez você precise, mas eu sou melhor, não preciso. É isso que você está dizendo para Deus. Quando você escolhe fazer a sua vontade, no lugar de fazer a vontade do nosso Deus. Essas frases, ou isso aqui que eu disse, pode parecer um tanto rude e talvez soe como uma tolice, como algo bem tolo. Mas é isso que vocês talvez estejam dizendo para Deus.
É isso que talvez vocês estejam dizendo para os seus irmãos, que você não precisa de Deus. Talvez seja realmente isso que você está dizendo. Talvez você não diga literalmente, mas com suas atitudes, com o que você faz, com o que você demonstra aqui na igreja e lá fora. E olha, uma simples atitude mesquinha, uma simples atitude egoísta da sua parte, de fazer a sua vontade e não a de Deus. E olha, lembre-se, igreja desunida é sinal de que você está fazendo a sua vontade. Não venha culpar o irmão, a gente tem muito disso. Não, eu venho todos os cultos, todas as programações, com certeza a igreja não está desunida por causa de mim, é por causa do outro. Não, irmãos. Se a igreja está desunida, se você está vendo a igreja desunida, é porque você está fazendo a sua vontade. É porque você está dizendo aquilo que eu disse antes, que olha, eu não preciso de Deus. Eu não preciso dos irmãos. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso disso. Quando você faz a sua vontade, é isso que você mostra. É isso que você diz. É isso que você faz. Agora, olha o que o texto diz, verso 19 até o final. Portanto, interessante que no verso 11 começa com a palavra portanto, que é a ideia de por isso ou em consequência disso, porque do verso 1 ao 10 vai falar de uma nova vida que nós temos, ou que nós devemos ter em Cristo. E do verso 11 até o verso 22 vai falar da nossa nova humanidade em Cristo, que nós devemos viver unido. Então o verso 11 fala, portanto, em consequência disso, faça isso. É a mesma coisa no verso 19, olha, portanto, em consequência de tudo isso, em consequência de Cristo ter morrido por nós e o seu sangue ter destruído o muro, a barreira da inimizade, por isso você deve fazer isso. Olha só, verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo quem? Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário como no Senhor. Nele vocês também estão sendo justamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha só, interessante no finalzinho, também estão sendo juntamente edificados. A ideia aqui é que você não vai conseguir chegar a Deus sozinho. A ideia aqui é que você vai passar por momentos difíceis e você não vai conseguir resolver esse seu problema sozinho. Você só vai conseguir resolver esse problema se você tiver uma família para te apoiar, se você tiver uma família a quem você possa contar, que no caso é a igreja. Estou passando por momentos difíceis, estou passando por momentos de dificuldades, estou passando conflitos em meu coração. Vou falar com o pessoal do meu trabalho, com certeza ele deve ser muito mais sábio, sou um descrente, vive no mundo. Então eu sei que o que ele disser eu provavelmente não vou fazer, já que eles são do mundo. Não, irmãos. Ajudando uns aos outros. Esse termo uns aos outros é bem recorrente na Bíblia. É de você ajudar uns aos outros, unidos. A igreja é para isso, é para você ajudar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, amem uns aos outros. A igreja, ela é uma unidade, ela deve ser uma unidade.
E como unidade, você deve refletir essas características, refletir tudo que a palavra de Deus diz a respeito disso, ajudando. Você não vai resolver seus conflitos sozinho. Obviamente, tem Deus, tem Jesus, você vai pedir a Cristo, mas você vai chegar à sua igreja, olha, talvez não a todos, talvez a algum irmão que você veja que tem uma maturidade maior, então você chega lá, fala com ele, olha, eu estou passando por isso, aquilo outro, tenho orado e senti no meu coração que eu preciso falar com alguém. Aí você fala e juntos vocês vão ser edificados, para que a unidade, para que essa união da igreja ela seja mantida, para que essa união seja preservada. Vamos ver isso também em Efésios mais para frente, que a união, que quem tem o dever de preservar a união é você. Então, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, nisso você vai estar se tornando mais unido com a igreja vai estar mais unida, e o melhor, unida com Cristo, unida com o nosso Deus. Olha só, a última ilustração que nós temos aqui, do verso 19 até o verso 22, é que mostra que a igreja ela é um templo de pedras vivas. De novo, Cristo é a pedra angular. Nós somos o resto das pedras que vai edificar, que vai construir esse grande templo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, vocês já não são forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos, vocês foram edificados pelos profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Tendo nosso Senhor Jesus como a pedra angular, no qual todo esse prédio ou todo esse edifício de pedras vivas é edificado, é juntamente ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do nosso Deus. Olha, a Trindade ela é o exemplo perfeito de união, porque Deus, em sua eternidade, antes da fundação do mundo, ele já existia e ele tinha um relacionamento. Como assim? A gente vê que Deus tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ambos são um só Deus. Mas olha, o fato de ser três em um mostra um relacionamento eterno. O fato de você ser crente e significa que o Espírito Santo habita em você, e se o seu irmão também é crente e o Espírito Santo habita dele, não faz sentido que você tente separar um único Deus. Não faz sentido que você tente separar aquilo que habita em vocês, porque a essência de Deus, a essência dele é ser unido, é uma eterna união. Então, se você não quer ter comunhão com seu irmão, e você é crente, e o seu irmão também é crente, você está dizendo que, olha, eu estou tentando separar, dividir aquilo que habita em mim. Eu quero dividir Deus. Eu quero deixar Deus só comigo. Deixa o Espírito Santo comigo, vocês podem ficar com os outros dois. Assim eu não preciso me relacionar, assim eu não preciso me preocupar com o meu outro irmão, se eu vou estar unido ou não. Não, irmãos. Temos o mesmo Espírito. Fazemos parte do mesmo corpo, temos o mesmo Espírito, e se nós somos crentes, nós devemos estar unidos em Cristo como um só corpo. E é bom ressaltar que eu, entre parênteses, não sou a igreja. A gente tem a mania de dizer, eu sou a igreja. Mas eu acho que o interessante, ou melhor de entender, seria se a gente mudasse um pouco o pronome. No lugar de eu, a gente troca por nós. No lugar de eu sou a igreja, a gente diz nós somos a igreja. Porque a igreja não é algo individual, porque a igreja não é algo solo ou sozinho. A igreja é algo
grande, a igreja é algo com várias pessoas. A igreja está no plural. Então, no lugar de eu, use nós. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos. Estávamos separados e agora estamos unidos a outras pessoas. Nós não tínhamos uma família, mas agora nós temos. Nós estávamos longe e agora nós estamos perto, unidos. Estamos perto, unidos a um grupo de pessoas. Nós éramos distintos, mas agora nós temos uma identidade. Nós nos identificamos com um grupo de pessoas através de quem? Através de Cristo. Através do sacrifício que Ele fez para unir vocês. Para nos unir. Esse é o foco do texto, irmão. O foco do texto é que é a igreja. O foco do texto é a união com os irmãos. É a união que você deve ter com os seus irmãos. Mas eu espero que o que aconteceu no exemplo que eu usei com o Jailton possa acontecer algo parecido com vocês. Não que alguém tenha se perdido e, nossa, eu quero uma igreja, onde é que tem? Não. Mas de que se alguém chegar para você, olha, eu vi assim um negócio, né? Você postou no Instagram ou na internet. Eu achei interessante a sua comunidade, eu achei interessante, eu queria ver. Eu conhecer, eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? Eu queria ver como é essa igreja. Então você vai e traz essa pessoa e essa pessoa ela olha para a igreja e eu espero que o que a gente leu aqui seja o que ela possa ver. Eu espero que ela olhe para o texto e compare e veja, nossa, essa igreja realmente ama a Deus, essa igreja realmente ama a Cristo, essa igreja realmente ama os irmãos. Porque eu vejo eles ajudando uns aos outros. Eu vejo eles unidos, amando. Amados, nós somos um corpo. Cantamos essa música, né? Somos um corpo assim bem ajustado. Totalmente ligados. Unidos, vivendo em amor. Uma família que pertence a Cristo. Uma família que pertence ao nosso Deus. Então que as pessoas, que os visitantes possam chegar aqui e realmente, olha só, eu acabei de ler Efésios e essa igreja aqui, ela ama Deus. Ela está preocupada com os irmãos, ela está preocupada com a família de Deus. Eu quero deixar algumas coisas para você meditar e aplicar durante a sua semana. O que aprendemos hoje? Bom, vimos o propósito de Deus. Vimos que o propósito de Deus ele é de unificar a igreja. Então nós aprendemos sobre esse propósito. Vimos que Deus ele quer que você e seu irmão seja como um. Vimos que a igreja é a família do Pai. Vimos que a igreja é um corpo para Cristo. E de que a igreja ela é um templo de pedras vivas. Amados, o propósito de Deus é que você viva unido. Talvez você diga, você já repetiu isso tantas vezes que eu já estou ficando enjoado. Bom, eu não precisaria repetir tanto se vocês realmente vivessem como a Bíblia diz, se você realmente vivesse como a palavra de Deus diz. Viva unido, pois esse é o propósito de Deus. E vivendo em unidade, você agora tem uma família, você agora tem uma esperança, você agora tem Deus, você agora tem Cristo em suas vidas. O que devemos levar para os nossos corações? Devemos ser gratos acima de tudo, devemos estar unidos com a igreja, estar unido com Deus e estar unido com Cristo. Porque, de novo, somos um corpo totalmente ligado. E o que nós devemos fazer? Primeiro, ore constantemente.
para que o que você está vendo aqui, que é diferente, possa se tornar uma realidade, que você possa estar unido cada vez mais a Cristo. Olhe para que você esteja mais unido a Ele, ore para que a igreja esteja mais unida, ore para que vocês sejam uma família. O que nós devemos fazer? Ame mais a igreja, ame mais a Deus, demonstre esse amor. E o que nós devemos fazer é a vontade de Deus. Lembre-se, a marca da igreja desunida, é marcada por quando você faz a sua vontade. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia. Pai, nós te agradecemos por quem Tu és. Agradecemos por essa verdade que o Senhor... Agradecemos por esse privilégio que é estar unido, que é fazer parte de um corpo. Pai, eu espero que cada um aqui possa ter sido edificado e possa entender o que realmente significa estar unido em Cristo. Que ele possa refletir, que ele possa demonstrar para as pessoas que eles estão unidos em Cristo. Ó Pai, que o Senhor abençoe, que isso possa ser uma realidade na vida de cada um, ó Deus. Abençoa a programação, abençoa as pessoas que estão aqui, as que estão assistindo online, e que o Senhor possa levar elas em segurança até a sua casa. Nós oramos, em nome do Teu Filho amado. Amém.